Vamos mostrar para o mundo que é ser o verdadeiro cristão. Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Boa noite, família! Iniciamos mais um Fazendo Barulho aqui na sua Rede Vida de televisão e com muita alegria nós acolhemos você que nos acompanha neste momento pela televisão, pela internet, pelas ondas da Rede Shalom de rádio. Que coisa boa estar com você em mais um sábado, trazendo um tema que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre teatro. Sejam todos muito bem-vindos ao teatro. Você aí de casa gosta de teatro, já foi a um teatro ou já atuou em alguma peça teatral do seu colégio, da sua comunidade? Nós vamos trazer dois convidados muito especiais. Eles são missionários da comunidade Shalom. Ambos atuam na evangelização por meio do teatro. Eles são atores, produtores, roteiristas, diretores com muitos anos de experiência. Então eles vão trazer muita coisa legal aqui pra gente. E vamos conhecer também um pouco mais sobre o multiverso do teatro. Desde os palcos até a parte ali dos bastidores, a parte das coxias, como é preparada uma peça teatral. Eu estou muito curiosa para saber e eu tenho certeza que você aí de casa também vai aprender muito no Fazendo Barulho de hoje. Vamos ter também testemunhos sobre pessoas que evangelizam por meio do teatro. Que relação existe entre essa ação de evangelização, que é o teatro, que é levar essa arte para a vida das pessoas, e a relação destas pessoas também com o próprio teatro. Vamos ter a nossa querida, que não pode faltar. Todo sábado nós trazemos a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós queremos rezar por você, queremos rezar pelas intenções que você traz no seu coração. Inclusive, já pode agora enviar suas intenções de oração para nós. Se você não segue a gente no Instagram, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode você não seguir a gente no Instagram ainda? @Fazendo Barulho. Abre o seu Instagram agora, começa a seguir a gente, coloca suas intenções de oração, faz um story, avisa para os seus amigos que gostam também de teatro que o nosso tema de hoje vai ser sobre isso, chama todo mundo para assistir o programa. Coloca aí no chat também o que é que você está achando do tema de hoje, tá bom? O programa promete, tá muito especial mesmo. Se eu fosse você, eu não perdia não. E agora, nós vamos de música, iniciando bem o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente volta com entrevista, leve a sério e muito mais. Fazendo barulho. Bem-vindos ao teatro. E hoje nós vamos entrar nesse mundo mágico, esse mundo que leva de fato a gente a sonhar, nos dá experiências muito boas. E eu quero também dar boas-vindas aos nossos convidados muito especiais que estão aqui com a gente na noite de hoje. É o João Carlos e a Janaína Moreira. Ambos são missionários da comunidade Shalom e já têm muita experiência no teatro. Eles que atuam, são diretores, roteiristas, produtores. Então tem uma vasta experiência, confirma, né? Tem uma vasta experiência nesse campo e vão trazer muitas contribuições aqui para o nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui com a gente, viu? Obrigado. Eu quis dar a vez às damas, né? Esperou, né, o cavalheiro? É uma alegria estar aqui mais uma vez, aqui no Fazendo Barulho, né? Do lado de cá, das câmeras. É sempre uma grande alegria a gente poder também estar com quem está em casa. Janaína, você saiu na hora o seu microfone? Eu vi aqui que eu saí, né? Assim, é porque como eu não tenho experiência, como eu disse, isso, por isso que eu deixei a vez para ele, eu não liguei o microfone. Foi isso que aconteceu, nada mais. João Carlos, fala um pouquinho pra gente, pra dar assim uma introduzida, né? Como é que começou a tua história com o teatro? Ou quantas peças você já participou, já produziu? Fala um pouquinho pra gente. Olha, como começou? Eu digo que começou desde cedinho, assim, né? Porque eu sempre fui encantado por esse universo do teatro. Tipo, no colégio, desde ali das primeiras séries no colégio, eu já me envolvia com teatro no colégio. Era bem assim, protagonista nas coisas, no sentido, tipo assim, eu olhava para um lado, para o outro, com os meus amigos na sala de aula e dizia assim, vamos fazer uma peça? Nossa, olha aí. Vamos fazer uma peça de teatro, a gente apresenta para a professora de literatura, se ela topar, a gente vai ensaiar nas aulas dela. A professora nem precisava ter a ideia. O aluno já tinha a ideia da peça. Aí, desde pequeno, assim, no colégio,
eu já me envolvia com isso e queria, tipo, a primeira peça que eu escrevi no colégio, né? Gente, olha que nome, a recordação. O Anjo das Mil Léguas. Que era a história de um anjo que viajava 1000 léguas para atender o pedido de uma criança no Natal. Nossa! Eu não tava me lembrando disso, só me lembrei agora. Então, desde muito pequenininho, eu me envolvia com isso. E eu acho que quantas peças é difícil de eu dizer, mas eu acho que eu fiz mais do que assisti. Eu acho que eu posso dizer isso. Esteve mais por trás ali também, né? Depois a gente quer colher um pouquinho também dessa experiência e de estar lá atrás, com uma experiência de poder estar ali nos bastidores, ali atrás na parte das coxias, porque a gente sabe que o teatro com certeza tem muitas realidades, né? E você, Janaína, como é que começou o teu envolvimento com o teatro? Bom, eu também comecei assim muito jovem mesmo. Eu andava dentro de casa cantando e dançando e rodopiando. A minha irmã, eu sou a filha mais nova de 7 irmãos. A minha irmã, ela vivia dizendo que eu era sonhadora. Mas assim como o João também, eu me envolvia muito na escola, né? Sempre na minha cidade, lá no interior de Minas Gerais. Minha Minas Gerais, amo demais vocês. Tinha, assim, vários cursos rápidos de teatro, várias oficinas de teatro, então eu não perdia nenhum. Todos que tinham, eu estava dentro, né? Então, desde 7 anos de idade, se eu não me engano, eu faço teatro, eu canto, eu danço e estou sempre envolvida. Diferente do João, eu acho que eu fiz mais teatro do que escrevi. A primeira peça que eu escrevi também foi na escola. E como eu sou mais dramática, né? Eu já puxo mais aquela coisa pro lado dramático, assim. A minha primeira peça foi falando Ame Enquanto Ainda Tem. Que era uma história, assim... O Anjo das Mil Léguas. Como eu fiz, né? Era uma história, assim, que eu me lembro que o filho era revoltado, e aí com a mãe, uma história toda, assim, bem longa, tinha vários dados. Aí eu fiz uma cena com uma luz atrás de um lençol, assim, sabe? O filho com a mãe. Nossa, já tinha toda uma cenografia tinha também. tudo, assim, né? O filho com a mãe, assim, a mãe morrendo e tal. Uma coisa meio pietada, né? Uma coisa bem... Era bem... Realmente assim, bem uma drama, coisa bem dramática, assim. Eu sempre gostei, né, dessa parte, então... Quem me conhece sabe. Muito legal. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com vocês. E o João Carlos, vocês já devem ter visto o João Carlos em alguns outros momentos aqui do nosso programa, como repórter por um dia. O João Carlos também, que de vez em quando está aqui nos ajudando na adoração ao Santíssimo Sacramento, vai estar com a gente hoje também, cantando na adoração. E mais uma vez, o repórter João Carlos entra em ação, né, João? Você... Esses dias aí, esteve conversando com uma pessoa que falou um pouquinho sobre a realidade dessas camadas do multiverso do teatro, né? Isso. O teatro é um multiverso, não é só o que a gente vê no palco, tem muita coisa por trás, então a gente foi conhecer um pouquinho. Tô curiosíssima para conhecer, vamos conferir. Meu nome é Wilde Fábio, eu tenho 43 anos, sou natural do interior do Ceará, Mauriti, e desde muito pequeno tinha no meu coração um desejo muito grande de me expressar, de colocar para fora, de comunicar às pessoas as experiências de beleza, de estética que eu tinha na minha vida, mesmo desde criança. Desde muito cedo, quando eu lia um livro, quando eu via um espetáculo, quando eu via uma novela, um filme, aquilo ali se transformava em meu material de brincadeira do meu dia a dia. Nas minhas relações com os meus amigos, com meus cadernos de redação. Então, desde criança, sempre fez parte do meu lúdico e do meu imaginário o processo criativo e a relação com esses personagens que horas estão na minha mente, horas estão no meu papel e horas estão no palco, nas apresentações. Eu lembro que eu tinha 11 anos de idade, a primeira vez que eu tive a oportunidade de escrever e dirigir um roteiro. E para mim foi uma grande surpresa por se tratar de uma temática adulta e um elenco adulto. Mas para mim foi uma experiência apaixonante e que com certeza foi dali que tudo começou. O maior desafio para quem escreve é contar uma história que todo mundo conhece
de uma forma diferente. Então, a história da Paixão de Cristo é uma história muito comum. Nós já ouvimos 1000 vezes, desde os avós, a Zé Firelli, a Mel Gibson, a tudo no mundo. Então, para mim, se apresentou como um grande desafio contar essa história já tão conhecida e tão antiga, mas de uma forma nova. E aí começa o trabalho de pesquisa, que é o que existe na história, porque eu não posso inventar uma outra história, não posso adulterar os fatos, mas como eu posso, mergulhando na história, ver a essência dela e desenvolver uma linguagem e uma abordagem própria para essa história. Então, a Paixão de Cristo, para mim, é uma das histórias mais fortes e intensas que nós conhecemos, e poder trazer ela dentro de uma compreensão própria, de uma lógica própria, foi, digamos assim, o que mais me moveu na criação do roteiro. Tanto que esse roteiro se chama A Paixão de Cristo, o sentido da vida. Porque normalmente nós temos uma lógica muito renascentista de Paixão de Cristo, onde Jesus, ele é uma vítima, ele é um coitadinho, ele é alguém que sofre. E quando você pega a palavra e você vai estudando e vendo os detalhes, você vai vendo, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então, nós não temos nesse roteiro uma abordagem de um Cristo vítima. Nós temos nesse roteiro uma abordagem de um Cristo inteiro que livremente escolhe, por amor, ir até as últimas consequências do amor. Eu diria que ele está mais associado a um amante, a um apaixonado, do que propriamente a uma vítima. Claro que existe todo o aspecto de vítima e de sacrifício, porém nada foi obrigado ou imposto. Foi dentro de uma lógica de liberdade, de inteireza. E aí dentro dessa lógica foi que veio o São João, que é o narrador desse roteiro. Por quê? Porque João, ele é exatamente aquele que todas as vezes que ele fala de Cristo, ele não fala de coisas externas. Ele fala de coisas externas para ilustrar o que estava dentro de Jesus. E você vai ver isso na narração dele o tempo inteiro, no espetáculo todo. Por quê? Porque ele vai, através dos acontecimentos, dizendo como ele se sentia, dizendo como era o mestre, e até assim, toda a tradição, e é muito interessante saber disso, porque o próprio João é considerado o discípulo amado de Jesus. Só que é ele quem se diz amado. Não existe uma outra pessoa que diz João foi o discípulo amado. É ele que diz aquele discípulo que era o mais amado ou a quem Jesus amava. Então, assim, a proposta do roteiro, ela vem também num desejo muito grande de resgatar a dignidade do homem que está assistindo. E entender que a dignidade dele não depende de coisas externas. Entende? Cristo morto, Cristo flagelado, Cristo crucificado é homem pleno, é homem inteiro. Então, quantas vezes na nossa vida, a nossa vida já nos machucou, a nossa vida já nos feriu e nós achamos que perdemos a nossa dignidade, achamos que não temos mais valor. Então, assim, uma das frases do roteiro que me marca muito é na cena de Pedro com Jesus, que Jesus vai olhar para Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus, e vai dizer: Pedro, o que te define não é tua força nem tua fraqueza, o que te define é o meu amor. Pedro, o que te define não é tua força nem tua fraqueza, o que te define é o meu amor. Então eu acredito que o espetáculo inteiro e essa releitura da Paixão de Cristo, ela vem dentro dessa lógica que é de atribuir toda uma potência de dignidade ao homem, de descoberta do seu valor, desse grande amor de um Deus que se sacrifica por amor a ele e que por isso mesmo ele pode se reconhecer amado e ele pode amar, né? Porque não tem outra finalidade. A finalidade da vida, a finalidade da arte, a finalidade da beleza, a finalidade da religião é o amor. Então, nós não temos um outro caminho a partir da Paixão de Cristo que não seja esse.
Claro, existem várias soluções estéticas para tudo isso que a gente está conversando. Então, por exemplo, nós usamos no início do espetáculo o hino de Jerusalém. O hino de Jerusalém é uma marca de uma música muito saudosa, muito fúnebre. Por quê? Porque ela remonta aquelas pessoas que estão longe da terra deles e que desejam, que têm saudade de lá. Então o arranjo original são violinos, é toda suave e tudo. E quando nós precisamos repropor, como fazer isso? Então nós pegamos os ritmos judaicos, que são próprios do Shabat, que são próprios da festa judaica, e inserimos o hino de Jerusalém dentro dessa roupagem. Até aí eu nunca tinha visto nenhuma versão do hino de Jerusalém com uma pegada tão pop, dançante e alegre, entusiasta. E aí, assim, eu acredito que tudo isso faz parte desse recontar a história de uma forma moderna, recontar a história de uma forma nova, que ainda não foi contada. Sempre, qualquer roteiro, eu começo com um trabalho de pesquisa. Primeira coisa que eu faço é pesquisar. Então eu fui estudar mesmo. Estudar tanto a Bíblia, como escritos, como apócrifos, como outras literaturas que existem, como, por exemplo, o Santo Sudário, o documento sobre o Santo Sudário da ONU e várias outras coisas, inclusive questões psicológicas, como logoterapia. Viktor Frankl também está presente dentro do conteúdo. E primeiro, eu me alimento de um conteúdo que eu acredito que faz parte do universo que eu preciso criar. Depois que eu me alimento desse conteúdo e que eu consigo delimitar mais ou menos um universo, eu começo então a fazer um rascunho de qual é a minha finalidade. Eu sei qual é a história é a paixão de Cristo, mas o que é que eu quero fazer com essa história? Eu quero chegar aonde com ela? E aí, quando eu entendi que eu queria, a partir dessa história, chegar nessa perspectiva que eu falei antes, da dignidade do homem, do atribuir ao homem esse valor e essa dignidade, a partir daí eu escrevo o meu storyline, que eu tenho clareza do fio condutor da história. Depois dali, eu vou dizer, aí normalmente são 5 linhas, são 3, 4 linhas, 5 no máximo, que tem o resumo bem prático da obra. Depois daí eu faço o segundo passo, que é o release, onde eu vou desenvolver aquela ideia já de uma forma mais complexa. Aqui já vão começar a entrar personagens, já vão começar a entrar substantivos, não são só ações. E depois disso, eu crio o meu cena a cena, que é uma tempestade de ideia, porque tipo assim, é um monte de papelzinho com as cenas em ordem, e aí eu começo a brincar com a ordem dessas cenas e começo a me questionar, essa cena aqui, ela faz diferença? Não, ela podia sair, não fazia nenhuma diferença pro roteiro, então ela não precisa estar, joga ela no lixo. Então assim, dessa forma, quando eu deixo só as cenas que eu acredito que são as essenciais, aí começa um segundo questionamento, que é, qual é a ordem dessas cenas? Então, por exemplo, o roteiro, ele começa com Cristo crucificado, mesmo que na cena seguinte tenha ele subindo a Jerusalém. Por quê? Porque para o objetivo final, que está preso lá no release que eu fiz, a primeira cena precisa ser aquela. Porque é nela que João Velho vai dizer, olhe para aquela cruz. Quem está ali não é um homem que foi obrigado a nada, ele é livre. Ele está ali porque ele quer. Então, de cara, já existe um impacto que já diz para que veio. E depois disso, o cena a cena desenrola. Nesse espetáculo, isso também é um recurso que a gente usa muito. A gente vai e volta no tempo. Então, o personagem ele lembra de uma coisa do passado, vai lá no passado. Então, ele depois volta para o presente. E isso é muito interessante, por quê? Porque o foco é a experiência do público. O foco não é cronologia. O foco não, eu preciso envolver as pessoas e fazer com que elas tenham experiência com o conteúdo que eu quero propor para elas, com aquela experiência, com aquele conteúdo dramático. Então, se para isso é melhor trocar as ordens, troca. E aí, dessa forma, aí pronto. Depois disso eu tenho aqui o meu esquema. Atos e cenas. Depois disso aí começar a engrossar o caldo, né? Eu vou pegar cena por cena e vou desenvolver. Primeiro eu faço um resumo da cena. Nessa cena vai acontecer isso, 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 com fulano e ciclano vai acontecer isso, isso, isso. Na próxima cena. Próxima cena vai acontecer... Depois daí é que eu vou começar. O nome do personagem, rubrica, sentimento, intenção, cenário, figurino, trilha. Então assim, é como se fosse um corpo, onde eu primeiro coloco o esqueleto,
depois eu vou colocando camada de músculo, depois eu vou colocando veias, depois eu vou colocando pele e só por final eu vou colocar pelos. Então, a mesma lógica é a lógica de construção de um roteiro. Muitas vezes, e isso acontece muito no início, quando a gente começa a trabalhar com isso, porque a ansiedade faz com que a gente já queira chegar no resultado final. Então, muitas vezes a gente já tem a ideia da cena e já quer escrever tudo, já quer definir tudo. E isso, no início, é compreensível, mas a longo prazo isso é um dano. Por quê? Porque uma cena, para ser bem feita, ela deve, muito provavelmente, ser escrita 10, 15, 20 vezes. E ela, muitas vezes, vai para o lixo. Então, se eu fizesse inspiração sem essa lógica de trabalho mesmo, de transpiração, eu vou acabar me perdendo nas minhas próprias emoções e não na finalidade, objetivo e profissional do trabalho que eu quero entregar. Então, por isso mesmo, é que eu sugiro que se desenvolva um passo a passo e que se vá pouco a pouco. Eu lembro que todo esse processo da Paixão de Cristo, nós conseguimos trabalhar normalmente 1 ano ou 2. O processo de criação, pesquisa, elaboração de roteiro. Normalmente faço primeiro o roteiro literário, que é um roteiro, digamos, mais com a questão emocional, de falas e tal, e depois é que eu vou fazer o detalhamento do roteiro técnico, que é onde eu vou colocar realmente toda a questão de cenário, figurino, adereço, se eu tiver a questão de iluminação, conceito musical, trilhas e por aí vai. Eu acredito que toda a arte, todo o detalhamento, toda a estética, toda a técnica, toda a dramaturgia, não tem nessa obra uma outra finalidade do que fazer com que as pessoas descubram isso, né? O seu valor, a sua dignidade, o amor na vida delas. E naturalmente que elas possam, reconhecendo isso em si, transbordar isso na vida das outras pessoas. Muito legal a gente conhecer um pouco mais sobre esse universo que é o teatro. De fato, gente, é um mundo, né? Teatro é um mundo e particularmente eu gosto muito de assistir peças de teatro. A arte também me envolve de maneira assim impressionante, me faz ter aquela relação profunda comigo mesma, né? Com a arte, com a beleza, com o próprio Deus. E também, voltando aqui o nosso bate-papo com os nossos convidados de hoje, João Carlos e Janaína Moreira. Eles deram aquela introduzida falando pra gente como é que começou a relação deles com o teatro. Ambos foi desde criança, estavam ali. João Carlos numa pegada mais o Anjo das Mil Léguas, né? Janaína já na pegada mais dramática, João Carlos já na pegada mais assim, do anjo que percorreu vários quilômetros na época do Natal. Quem sabe não vira uma peça famosa um dia, né? Mas queria saber aqui um pouquinho de vocês, como é que se deu essa passagem de vocês espectadores que estavam ali sonhando, como é que se deu essa passagem do espectador para o ator, para estar ali no palco? Como é que foi esse processo? Eu acho que foi uma passagem rápida, porque logo criança eu já estava querendo interpretar, escrever a história, fazer a história também, né? Mas acho que eu me lembrei agora, né, enquanto a gente estava aqui vendo as outras coisas, eu me lembrei que a primeira peça que eu assisti também foi no colégio, foi a minha irmã mais velha fazendo. Legal. Uma peça no colégio. E eu acho que aquilo ali foi a primeira vez que, por sinal, um abraço para minha irmã, né, Márcia, que está com certeza assistindo. Era uma peça lá no colégio e tal, tinha a ver com questão de história e tudo. E foi a primeira peça que eu vi. E depois disso eu me interessei muito por histórias. Eu era meio que o ratinho da biblioteca no colégio, então eu tava muito na biblioteca, pegava muitos livros, não eu com 6, 7 anos, eu não pegava as histórias com figurinhas, eu já tava lendo Meu Pé de Laranja Lima, eu tava lendo coisas bem maiores, porque eu gostava de imaginar as histórias. Eu acho que esse processo de imaginar as histórias fez com que eu quisesse dar vida às histórias, então acho que esse foi o processo, então foi desde muito rápido, assim, desde muito cedo. De fato, e pra você, Janaína? Eu assim, acho que não vou conseguir me lembrar precisamente, assim, como o João Carlos se lembrou. Mas eu também era ratinha de biblioteca. Eu gostava muito de ler, muito isso mesmo. Isso ajuda muito, né? Porque com certeza. O imaginário vai sendo construído a partir da leitura, né? Exatamente. E o engraçado que ele tá falando aí, que ele já lia, né? O Meu Pé de Laranja Lima, essas coisas todas, né? Eu já tava... O Cravo e a Rosa. Não, eu gostava de... Gente, eu li esse livro acho que umas 3 vezes. Que era Tristão e Isolda.
Era um livro, assim, daqueles romances medievais, assim, sabe? Aquela coisa, assim, bem cavalheiresca e cheio de dramas, porque era um romance proibido, assim, sabe? Aquela coisa bem dramática, com guerra, Sim, com tudo. sim, Eu gostava muito de ler esse livro e tal. Então, assim, realmente essa passagem foi, né? De tanto buscar... E tá sempre ali, sempre quando a professora, eu me lembro assim, que sempre quando a professora procurava alguém, eu tava sempre pronta. Para fazer uma peça, para estar ali, ou para inventar. Já fui Emília, já fui tanta coisa que meu Deus, eu não posso nem dizer quantas peças eu já fiz. Eu já fui Pedrinho, então a gente tá aqui no Já foi quem? Emília. Já foi a Emília. Eu já fui Emília quando criança, eu já fui até árvore, flor. Quem nunca foi uma árvore no quem colégio, nunca foi gente? uma árvore, exatamente. Já Pois fui é. tanta coisa, eu não me lembro mais, assim. Eu acho que eu interpretaria muito bem uma árvore. Eu acho que seria... Mas a minha árvore falava, viu? Falava? É assim, bem falante como eu. Mas eu acho que essa questão dessa passagem de espectador para atuante, acho que é muito fruto desse desejo que você tem, que a gente acaba tendo, de transbordar de alguma coisa todo esse universo imaginário que você vai construindo, né? Exatamente. Você quer Sim, dar tentar vida às expressar. coisas. Tipo assim, eu me lembro que quando eu fazia uma leitura e depois isso foi virando peça, porque, tipo assim, eu fazia a leitura, eu imaginava aquela cena e eu brincava, às vezes, sozinho ali, fazendo aquela cena. Porque, tipo assim, que legal isso aqui acontecendo dessa forma. Eu também fazia aquelas leituras isso. bem mais narrativas, cheias de detalhes, né? Sim, que tu sim, vai... sim. A pessoa veio, fez assim, fez assado. Eu acho que isso depois foi contribuindo muito. Quando a gente vai escrever um roteiro de teatro, tem a história das rubricas, tem a história de vários pontos assim, técnicos do texto, mas que isso vai ajudando muito a você criar a cena já dando uma conotação de direção para a cena, porque você Você vai percebendo imagina a emoção, o personagem né? daquela forma. Então você escreve nesta cena, o personagem estará dessa forma, trará esse sentimento, se portará dessa maneira, porque Sim. o seu imaginário vai enxergando tudo. E é muito interessante, porque essa questão, a riqueza dos detalhes dentro de um livro que quando a gente vai ler, ela faz realmente com que a gente crie tudo aquilo na nossa cabeça. Por exemplo, eu gosto muito de ler Dostoiévski, porque ele tem, assim, uma riqueza de detalhes muito grande, Faz né? você realmente Faz você contemplar realmente aquilo, né? contemplar. Você quase sente o cheiro do que está acontecendo ali, da cena, né? Crime e Castigo, por exemplo, quando ele fala, né? Quando tem uma parte, já ia falar a cena. Tem uma parte que ele se esconde, assim, dentro... Ele foge, né? Do prédio e se esconde porque a polícia está entrando no prédio e ele se esconde atrás de uma carroça. Quando eu leio, eu consigo sentir o cheiro da carroça, porque ele descreve tudo assim, sabe? Então é muito interessante. E a nossa imaginação é uma coisa impressionante, né? A gente mundo à parte, né? É um mundo à parte, exatamente. E eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, no teatro vocês emprestam muito as emoções àquele personagem, mexe muito com as Totalmente. emoções de quem atua e das pessoas que também estão ali assistindo aquela peça. Seja se emocionar, sorrir, né, chorar, ou ficar com raiva daquele determinado personagem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse universo das emoções. Teve alguma peça, algo que realmente mexeu muito com vocês, que vocês se recordam? Eu sei que em todas as peças realmente vocês dão tudo de si, mas tem alguma coisa que vocês recordam que foi muito marcante? Seja atuando, produzindo, dirigindo? Quer começar? Pode você. Porque quando puxa disso aí, vem realmente muitas lembranças, assim. Exato. É difícil a gente citar uma coisa específica ou escolher, de repente, um personagem que tenha sido mais marcante. Mas, falando desse universo das emoções, o ator, ele empresta para uma personagem o seu corpo, empresta a sua voz, ele dá vida a um ser que nasceu na imaginação de alguém. E ele faz isso de maneira concreta com as emoções que ele traz. Então, quando você traz uma emoção de tristeza ou de alegria, é a sua emoção verdadeira. Você de também tristeza. já pega um repertório, você traz a sua vida, ali né? do seu arcabouço de experiências, né? Então você revive muitas coisas. E eu acho que se eu fosse citar dois agora de maneira específica, um já assim como consagrado, né?
Uma vez eu interpretei um dos anjos. Santa Teresinha, ela escreveu várias peças, né, de teatro. E a gente estava até falando nos bastidores aqui sobre uma peça dela, né? E eu interpretei uma vez um dos anjos do presépio de uma cena de um teatro que Santa Teresinha tem, né? Que se chama Os Anjos do Presépio. E eu era o anjo da flagelação, que trazia os instrumentos da flagelação para o menino Jesus e apresentava aquilo. E na cena, eu me lembro de maneira muito específica, eu entrando em cena, cantando o que eu devia cantar e fazendo o texto que eu devia fazer. E era como se mais nada existisse ao meu redor. Eu não tinha mais a sensação das pessoas em cena, do público ali. Era como se fosse apenas o menino Jesus, eu e esse diálogo. E eu sofria por olhar para o menino Jesus e pensar: você vai viver tudo isso por amor destes que vão te rejeitar. Sabendo que eu sou um desses que rejeita muitas vezes, né? Então, Sim. a gente... É uma experiência muito marcante, assim, da emoção que foi construída, mas que na hora também, acredito muito por graça de Deus, acabou sendo uma emoção vivida no momento também, né? Então, isso é muito forte. E uma outra que foi de uma peça que eu fiz há uns anos atrás. Eu estava em missão num outro país e eu fiz uma peça de teatro com uma companhia lá nesse país. E foi uma experiência muito forte, porque o diretor me procurou porque sabia que eu era missionário de uma comunidade que tinha como missão anunciar a paz. Que legal. E ele queria um ator que não vivesse a paz como teoria, mas que soubesse o valor da paz naquilo. Era um texto de um autor inglês que remonta o pós-guerra e a necessidade da reconstrução da paz. Então, quando eu fiz essa montagem com essa companhia da cidade, foi uma experiência muito forte também de saber que a minha vida era mais importante do que qualquer outra coisa ali. Porque ele queria alguém que tivesse a paz como experiência vivida e não só como uma teoria. Porque às vezes a gente pode achar também, não, eles estão falando sobre teatro, é muito sobre aquilo que é encenado, é uma coisa até meio artificialzinha, é só encenar ali, mas muito pelo contrário, é trazer a vida também, né, Janaína? Com certeza. Eu acho muito interessante ele falando aí, eu estava até comentando com o João Carlos esses dias, que o teatro, para mim, fazer um personagem para mim, ele não é simplesmente encenar. Eu, às vezes, a gente brinca, né? E as pessoas brincam, mas ela é atriz. Então, tipo, eu não atuo o tempo todo. E o ator, ele não é um hipócrita. Ele não tá falsificando uma imagem, né? Ele está dizendo, pelo menos pra mim, é a partir de uma experiência, entendeu? É a partir da minha experiência, daquilo que eu sou, daquilo que sou eu mesma, assim. Cada personagem que eu fiz, ele tem um pouco de mim. Com certeza ele tem um pouco de mim, né? Já entrando, por exemplo, quais os personagens que mais me marcaram. Eu já fiz muitos personagens, tanto antes, né, da igreja quanto na igreja. Mas antes da igreja foi um personagem que eu fiz de uma mulher que vivia um dilema muito difícil, assim, porque ela queria um filho e ela tinha que passar por um aborto, entendeu? Porque ela estava sendo acusada e aí na situação ela precisava fazer o aborto. Então a cena do desespero dela, sabe? Onde ela se via dividida entre o que as pessoas diziam, o que a família dela dizia e o desejo dela de ser mãe, né? O desejo dela de ser mãe, o desejo dela. Então, assim, essa experiência, ela sai de dentro da gente pra fora. Sim, não sim. tem como, senão você vai fazer realmente só um personagem. Vai ficar aquela coisa quadrada, mecânica. Engessada, e não vai dar a vida real ao personagem, né? Uhum. Aí, dentro da comunidade, já como consagrada, né? Eu tenho 2 personagens Quais? que marcaram minha vida. Um é a inesquecível Leia. Leia, eu lembro. Foi quando eu vi Janaína a primeira vez. Para onde correm os rios? Para onde espetáculo. correm os rios. É porque, assim, naquela época ninguém na comunidade sabia que eu tinha sido atriz, porque era uma coisa que eu não falava muito também, né? Uhum. Então, a Leia, ela foi, assim, muito desafiante para mim ao mesmo tempo, porque eu tive que sair da minha zona de conforto
pra ir pra um personagem totalmente diferente daquilo Não que eu era sou. tão dramática assim. Não ela era tão vivia dramas dramática, interiores. ela era mas- engraçada. Era lúdica, né? Vamos Era falar a totalmente lúdica, né? É muito interessante, assim, até estudar o contexto do personagem, porque o contexto do personagem, ele era... gostava muito da Broadway, sabia todos os musicais, aquela coisa assim, né? Então, realmente um personagem completamente fora de mim, por mais que eu seja, assim, toda... Tem alguns tics da Leia, tem muita coisa nela que não é tão igual a mim. Mas o outro personagem foi um que a gente fez agora há pouco tempo. Gente, esse personagem me marcou por quê? Porque eu sempre tive a cabeça muito boa pra decorar. E nesse personagem eu errei tudo. Sabe o que é a experiência de você ir? E eu errei tudo. Eu errei o texto, eu caminhei todo o texto somente com aquilo que eu tinha Com aquela linha condutora. abstraído do texto. Nossa. Então, assim, absorvido. Qual era o seu Perdão. personagem? Era a dor. Ah, na Paixão de Cristo. Isso, na Via Sacra. Na Via Sacra. E eu, assim, e era muito texto, né? E só que eu tava com um monte de coisa na cabeça, a produção da Paixão e tudo, né? Enfim. Então, eu não decorei tudo. Eu decorei, mas na hora eu errei tudo. Enfim. Mas foi uma experiência impressionante. Pra mim e pra quem assistiu. Porque várias pessoas vieram dizer, assim, que tiveram experiências fortíssimas com o personagem, né? E pra mim foi um esvaziamento impressionante dentro de mim, sabe? Ver tudo que Deus fez com os meus erros, com a minha fraqueza, sabe? Foi perfeito, assim, a experiência interior. Foi muito bonito mesmo. Essa experiência realmente é muito marcante, né? Eu poderia citar também essa experiência. E a partir disso do que a Jana tá falando, né? Ela falou assim, às vezes a gente brinca e o artista, o ator, ele não é hipócrita, né? Atuar, na verdade, a gente dá a vida, a gente não faz de conta. Isso é muito importante. Quando você interpreta uma personagem, você dá vida. Você não faz de conta. Não sei a Janaína, mas tipo assim, quem vive essa experiência acaba tendo uma certa facilidade de perceber as pessoas mentindo até. Porque você sabe fazer a diferença entre uma pessoa que está fazendo de conta e alguém que está vivendo com verdade. Porque a gente faz o exercício contínuo de dar vida e verdade a um personagem que existe. Ele não é uma coisa que está na ideia. Ele existe, a gente só está emprestando nosso corpo Que legal. para que ele tenha vida. Dá pra falar só uma coisinha? Olha, dá pra deixar pro próximo momento de conversa? Pode ser. Eu tenho certeza que eu vou deixar você dar a sua contribuição, porque vocês estão falando um pouquinho da experiência de vocês com o teatro e chegou a hora da gente escutar alguns testemunhos. Na verdade, vai ser o primeiro testemunho da noite acerca de uma pessoa que trabalha com o teatro em vista da evangelização. Para introduzir também um pouco daquilo que a gente vai falar depois, eles também vão trazer essa experiência de evangelizar por meio da arte, por meio do teatro. Comprometimento tem a ver com fidelidade e com felicidade. Aqueles que se comprometem com todas as suas forças são verdadeiramente felizes. Artistas jovens que se comprometem com aquilo que devem apresentar, aquilo que devem mostrar, porque mostram o rosto de Deus através das artes e por isso tantas pessoas são tocadas. É preciso comprometimento para que o Espírito Santo possa agir livremente através de nós. E comprometer-se é para os violentos de coração. E é uma das coisas mais belas e mais satisfatórias dentro do reino de Deus. Essa violência de coração, isso nos faz felizes. Um comprometimento feliz é um grande valor para nós.
fazer barulho, vamos fazer barulho. O artista que desenhou os montes, os vales, os ventos e mares, o horizonte ele traçou e não se cansa de colorir o céu. Da escuridão fez a luz, da noite fez o dia, de uma terra informe e vazia fez as águas, e do barro da terra me formou. O artista de todas as coisas fez de mim sua obra e desenhou cada traço meu. Como um vaso nas mãos do oleiro, assim sou eu. Foi ele quem primeiro entoou a melodia da vida em mim. Fazendo Barulho tá de volta, lembrando do nosso tema de hoje, que é Bem-vindos ao Teatro. A gente está batendo um papo super especial com os artistas João Carlos e Janaína Moreira, que estão falando um pouquinho pra gente sobre a experiência de estar nos palcos. E daqui a pouquinho vão falar também como o teatro tem esse poder de atrair pessoas para o segmento a Cristo. A arte que tem esse poder de atrair verdadeiramente os nossos corações a uma autêntica experiência com Deus. Vamos ter também mais testemunhos de pessoas que evangelizam por meio da arte. E fica aqui com a gente, porque a gente vai lançar um desafio bem legal para eles, e só acompanhando a entrevista que vocês vão saber. Se liga aqui agora que a gente tem um recado muito importante da Livraria Shalom. A gente quer trazer produtos para vocês que vão favorecer ainda mais a vida de intimidade com Deus. Quer indicar aqui alguns produtos, já que a gente está falando de evangelização, nada melhor do que falar sobre isso. O primeiro livro que a gente quer trazer para vocês é o livro Pescadores de Homens, Evangelizar com Ousadia, escrito pela nossa irmã de comunidade, irmã da comunidade Shalom, Gabriela Dias, onde ela vai trazendo de maneira bem prática e acessível orientações para que nós possamos evangelizar com ousadia, evangelizar no poder do Espírito Santo, trazer pessoas para Deus. Você que atua também no serviço de evangelização, seja nas artes ou em outro ministério também, na sua paróquia, no seu movimento, na sua comunidade, é muito importante também a gente aprimorar as técnicas da evangelização. Nós que estamos nesse alto mar e queremos pescar almas para Deus. O próximo livro é A Alma de Todo Apostolado. É uma obra de Dom João Batista, um bispo francês. É uma obra clássica que vai falar um pouco para a gente como é importante nós alimentarmos a nossa vida de intimidade com Deus naquilo que nós fazemos, no apostolado que nós fazemos. Senão, vai ser só mais uma ação feita sem trazer verdadeiramente os frutos de conversão para a nossa vida e para a vida daquelas pessoas que nós queremos alcançar. Então esse livro vai falar sobre como a vida de intimidade com Deus traz a eficácia no nosso anúncio do Evangelho, eficácia e fecundidade. A gente pode fazer milhões de coisas em nome do Senhor, mas se falta a relação com Ele, está faltando tudo. É uma leitura muito inspiradora para você. E falando em leitura inspiradora, a gente quer trazer também aqui
o livro O Câncer e Eu, um pêndulo entre a vida e a morte, que é um novo lançamento das edições Shalom, que traz o testemunho do Delci Filho, que foi diagnosticado com câncer, e ele vai falar como ele foi enfrentando e superando a doença. O livro traz relatos de familiares, médicos, amigos, vizinhos, e nesse livro você vai poder enxergar como Deus é capaz de realizar verdadeiros milagres. Não importa a adversidade pela qual você esteja passando na sua vida, esse livro vai trazer esse testemunho, uma história inspiradora e edificante que vai ajudar você também a lidar com os desafios da sua vida. Acesse agora livrariashalom.org, adquira estes, como tantos outros produtos que vão favorecer ainda mais a sua caminhada e a sua intimidade com Deus. E dando seguimento aqui ao nosso programa, a gente vai acompanhar mais um testemunho de uma pessoa que evangeliza, que anuncia o evangelho por meio do teatro. O que fazer se não amar-te, meu Senhor? Perdidamente diante de tão grande amor. Nós demoramos um pouco para entender que é a paixão que nos move a realizar tudo que precisa, tudo que compete à nossa missão. É essa mesma paixão que nos ensina a cantar, a atuar, a produzir, a realizar coisas que nunca fizemos ou que talvez nem escolhêssemos, né? E é tudo isso, com todos os desafios que se apresentam, nós não desanimamos. Ao contrário, essa mesma paixão nos move a criar alternativas e soluções. E tudo isso vai para o palco. E nós somos apaixonados também por você, por aqueles que assistem, porque a gente sabe, e você que vê, percebe também que é verdadeiro, que há sentido, que há amor ali. Realmente, o que fazer se não amar a Deus? É por Ele e somente por Ele. Vamos continuar aqui o nosso Leve a Sério com o João Carlos, a Janaína Moreira, eles que são 1001 utilidades, atores, diretores, roteiristas, produtores e também são consagrados na comunidade Shalom. E a gente deu aquela introduzidazinha no bloco anterior, falando um pouco sobre o teatro a serviço da evangelização, a partir também desses testemunhos que nós temos escutado aqui no nosso programa. Eu quero saber também na perspectiva de vocês. Janaína, né, disse que queria falar um pouco também sobre isso, então já vou deixar você iniciar a fala, né, já falar dessa questão do teatro a serviço da evangelização. Já tem uma aqui, ó, preparada. Então, manda ver. A gente faz, né, o Natal da Paz aqui como comunidade Shalom. A gente tem um espetáculo de Natal. E num determinado ano, nós não tava assim, né, aconteceu várias coisas e a gente faz esse espetáculo na praça. E a gente não teve como fazer uma audição e para colocar ali, né, todos os personagens que a gente precisava. Então, como para evangelizar a gente faz tudo, eu ainda como na produção fiz 7 personagens no mesmo espetáculo. Sério? Era quase um fragmentado aquele filme. Eu sentava, fazia um personagem, saía e vestia a roupa de novo, voltava correndo, voltava, enfim. Porque essa história da coxia, né, dessa história do universo do teatro é muito, assim, forte. Porque quando você sai da coxia pra coxia, você precisa estar ainda vivendo o personagem para que você não entre frio no palco. Interessante isso aí. Você ainda continua no personagem pra você não entrar frio, aquela coisa assim, né? Você sai com raiva lá atrás nas coxas. Exatamente. Você fica segurando a raiva e pensando na próxima raiva coisa. Pra você entrar quente ali. E agora como é que faz? Fazendo 7 personagens no mesmo espetáculo. Mas foi assim, uma aventura e uma experiência muito boa, assim, de que realmente a gente dá tudo pra evangelizar. E assim, já fiz loucuras muito grandes pra evangelizar. Nossa. Eu me lembrei agora Quero de uma saber. coisa. Por exemplo, uma vez, acho que todo mundo meio que passa um pouco, todo artista passa um pouco meio por uma crise, tipo assim, não quero mais saber disso, não quero mais. Todo dia. Né? Sério? Mas por quê? E eu Que interessa? passei um período que eu fiquei meio com isso assim no coração, tipo, eu morava aqui na Missão de Fortaleza e aí eu trabalhava ativamente na coordenação do Projeto Artes, coisa que a Janaína hoje faz aqui, Meu né? trabalho hoje. E aí, em um processo de diálogo e tudo, eu fui enviado para outra missão, para uma função que tinha nada a ver com isso. Eu fui ser coordenador apostólico numa outra missão.
Coordenar as ações de evangelização. As ações de evangelização e tudo mais. E nada de arte, assim, né? Tipo assim, não, outra fase da minha vida, né? E um dia, uns jovens, os adolescentes, né? Que participavam de grupos de oração lá, eles chegaram pra mim no final de uma missa. Aí disse assim, a gente gostaria de falar com o senhor. Com o senhor, né? Aí eu disse... Tá, e apareceu uma coisa tão séria, né? Disse assim, a gente queria falar com o senhor podia ter um tempinho com a gente? Pode, quer falar agora? Não, vamos até a sala do senhor. Aí disse, tá, vamos, né? Era um grupo de uns 12. Aí a gente entrou, né? A gente foi com ele e disse, o que vocês querem, eles? A gente quer saber por que o senhor não quer ensinar a gente a evangelizar. Aí vê aquela coisa assim, tipo, olha o que eles estão falando, devo estar fazendo tudo errado, né? O coordenador apostólico, coordenador das ações de evangelização, não tá querendo ensinar os jovens, tá tudo errado. Aí eu, mas como assim eles? A gente descobriu que o senhor faz teatro, a gente descobriu que o senhor é artista, que o senhor canta, que o senhor faz isso, faz isso. A gente quer evangelizar, nunca ninguém ensinou a gente, por que você não quer ensinar? Nossa! Naquele momento, o meu universo se quebrou. E tipo assim, isso foi lá na missão de Quixadá, que eu tenho um carinho imenso. Tem lá os meus filhos até hoje. E tipo, naquele momento o meu universo se quebrou, por quê? Porque um dom é uma coisa que você não pode esconder de maneira nenhuma. E tá a serviço, não nos pertence. Então tipo assim, eu não posso decidir a hora que eu paro, nem ninguém decide por mim. Ninguém decide por mim a hora que eu paro, a hora que eu não paro. É uma coisa que Deus me confiou e sou eu responsável por colocar isso a serviço e transmitir isso a quem deseja, né? Legal. E assumir isso na sua vida. Assumir isso na minha vida. Porque às vezes a gente fica assim, você é artista? Aí fica, não sou artista não. Exatamente. Como se fosse colocar na caixinha do estrelismo. Exatamente. Porque independe de uma função. Tá enraizado em você, é você É ali a também, gente. né? Somos nós. Não tem como esconder. Onde a gente for, lavando o banheiro, arrumando a casa, fazendo qualquer coisa, a gente vai ser artista. Nós somos artistas. Deus nos pensou assim, né? Então não tem como fugir. E de fato a arte, ela tem muito essa atração. Deu pra entender demais. Bem que eu tentei, que eu fugi. Entendi, tô dizendo assim, deu pra entender. Eu acho que eu já tô meio surda, não sei o que tá acontecendo. Tanto que eu tô falando, né? Eu sei. Mas o que eu queria dizer também é que o teatro, a arte em si, ela tem um poder de atração muito forte. É diferente você sair para evangelizar as pessoas na rua, aí você vai ali com um panfleto, vai falar um pouco sobre determinado evento, sobre determinada realidade da igreja. Você que evangeliza na sua paróquia, deve entender um pouco disso. Você também que é da companhia de teatro, da sua comunidade, deve entender um pouco do que a gente está trazendo aqui. As pessoas vão com certa resistência. Agora, se elas veem instrumentos musicais, pessoas atuando, uma música, enfim, aquilo ali já chama a atenção, já impacta. Queria que vocês falassem um pouquinho também acerca dessa atração. Será que isso também torna mais fácil evangelizar? Né? Torna mais próximo das pessoas? Acho que o teatro, ele é uma ferramenta. Isso é indiscutível. Ele é uma ferramenta não só que está a serviço da evangelização, o teatro está a serviço da cultura, o teatro está a serviço até para assuntos que não constroem, né? Que não edificam. Então, ele é uma ferramenta. Então, como ferramenta, ele pode sim e deve ser utilizado para a evangelização. E sendo para a evangelização no espírito e tudo, ele tem de fato um poder de atração para além do que ele já tem por si. Porque o teatro tem um poder de atração por si, né? Assim, e quando está unido à proposta da evangelização, a unção, a graça, potencializa essa atração. Eu acho que isso acaba acontecendo muito no meio dos jovens também. Por quê? Porque o jovem tem muita sede de verdade, o jovem tem sede de identificação, o jovem quer se encontrar. E de expressão também. E de expressão. Eu acho que eles no teatro essa expressão. Então, muitas vezes no teatro ele encontra o espaço para colocar para fora aquilo que ele muitas vezes tem vergonha, que aquela pergunta que ele gostaria de fazer, ele encontra a resposta ali. Então, por onde a gente passa na missão, acho que o teatro, ele é um lugar por excelência onde o jovem se encontra. Né? E ele pode ter uma grande experiência de Deus ali servindo. Conheço muitas pessoas, assim como na nossa vida isso aconteceu, mas na vida de muitas pessoas que eu conheço que hoje são consagradas a Deus, são missionários, são em outros lugares, tiveram a sua experiência numa peça de teatro trabalhando. Legal. Segura aí, Janaína. Você já tá engatada aqui pra falar. Olha, não é nada contra ti não, viu?
É só... Começando a pensar que tem um complô aqui. Tô deixando melhor. É só porque é meu aniversário hoje. Pois é, seu aniversário. Dos 40 anos. Presente de aniversário pra você tá aqui hoje. 40 anos. 40 anos. Não tem quem diga. Não claro tem quem não, diga. Minha roots. Gente, seguinte. A gente vai conferir agora mais um testemunho acerca da evangelização por meio do teatro, antes de ouvir a belíssima contribuição dramática, alegre e feliz da Janaína. Daqui a pouquinho, todos os atributos da arte nela aqui. Deus, que é amor, quando criou o homem, segundo a narrativa do texto no Gênesis, no final de cada obra criada, Deus contempla a sua obra e diz que é bom. Esse adjetivo, no texto bíblico em hebraico, tov, tem o significado de bom e belo. Então, cada obra criada de Deus, Ele contempla e diz, é bom e é belo. Quando cria o homem, Ele diz, é muito bom. A beleza, portanto, é um dos atributos de Deus, é uma das características de Deus. O homem criado por amor, pela beleza e para a beleza, através da beleza, consegue encontrar, contemplar, ter intimidade com o seu Criador, com a eternidade. E a arte é uma das formas mais belas e mais nobres de expressar a beleza, como uma ponte que leva o homem criado para a beleza, pela beleza, para ter um contato, para contemplar, para ter uma experiência com aquele que é o belo, uma experiência com o eterno. Esse é um dos seus valores e em todos os espetáculos, em todas as suas ações, ela tenta traduzir, na verdade, apontar, ser essa ponte, ser essa seta que vai levar a criação ao Criador. E chegou a hora da gente escutar o testemunho da Janaína acerca do teatro a serviço da evangelização, desse poder que o teatro tem de atrair as pessoas para Deus. Mais uma vez. Não, eu acho que das experiências que eu vejo assim de atração do teatro, para mim, uma das maiores é com o teatro de rua. Porque no teatro mesmo, geralmente assim, as pessoas estão indo ali, então elas esperam receber aquela, né, aquela proposta que está sendo dada. Elas gostaram daquele conteúdo. Exatamente. Que elas querem então ver. elas estão indo. Mas na rua, não. Na rua, são várias pessoas que estão passando ali, elas não querem, talvez, elas não estão nem pensando, né, em você, pensando que vai encontrar alguém vestido de palhaço na rua. Eu amo vestir de palhaço, eu já digo logo, eu adoro vestir de palhaço. Sério, Janaína? Gosto demais. Ah, tá entrando aqui agora, gente, uma fantasia de palhaço, tô brincando. Tá bom, tá ótimo. Gente, eu amo, a gente vai ter uma evangelização. Eu já fiz, né, também várias evangelizações onde a gente ia de palhaço, assim, né, pra rua. E eu gosto muito de fazer. Então, assim, essa tem questão... Tem a pegada do drama e tem a pegada também de que eu vivi uma experiência, mas aquele palhaço clown. Eu gosto. Ah, entendi. Eu vivi uma experiência, assim, que era pra gente ir várias pessoas pra praia pra evangelizar vestido de palhaço. Aí acabou não dando certo e aí só foi eu e uma irmã que trabalha comigo. Aí a gente se vestiu de palhaço e era só nós dois no meio de uma multidão da praia de Iracema, né? Ali, aquele monte de gente. Meu Deus. Aí é tão impressionante porque a gente começou fazendo pecinha entre nós duas. Não tinha nenhuma pessoa que não passasse e olhasse, parasse para prestar atenção naquilo que a gente estava fazendo. Há um tempo atrás também nós vivemos uma experiência de irmos fazer o seminário em pequenas peças de teatro na praia. Então, assim, a gente foi fazendo, né, a peça de teatro, assim, e gritando ali, vestido, pintado, todo mundo parava para filmar, parava para falar e tudo. E é impressionante a música, porque às vezes não dava para se escutar o que estava sendo dito. Mas quando a gente se espalhou e começamos a cantar, o amor vencerá,
não teve ninguém que não parasse pra olhar. E as pessoas começaram a bater palma. No instante virou um flash mob ali na praia. Legal. Foi ótimo, assim. Então, é uma experiência de fato. O teatro, ele atrai. Como ele disse, ele é um instrumento, ele é uma isca. Onde a gente pode utilizar muito bem dele pra trazer as pessoas. Porque ele... Como ela mexe com sentimento, a pessoa fica sensível. E quando ela fica sensível, Ela tá aberta até ela aquela tá aberta experiência, para né? receber, né, a experiência. Queria que o João Carlos falasse um pouquinho pra gente sobre essa a partir da perspectiva do ator cristão. Como é esse processo de preparação técnico e espiritual para aquilo que vocês vão apresentar ali no palco? Acho que aqui a gente sempre entra naquele dilema entre técnica e unção, né? O velho dilema de todo artista cristão. E vale a pena repetir a máxima de que nenhuma das coisas se opõe, né? Mas uma coisa está a serviço da outra. É muito importante a gente aprender a técnica, desenvolver a técnica, saber como... A gente estava até comentando aqui mais cedo, né? Tipo assim, a gente aprender os termos e saber as coisas e saber as técnicas para criar o personagem e tudo mais. Só que como nós estamos falando de uma proposta que é para levar a graça, ser instrumento da graça de Deus, ser instrumento do reino dos céus, anunciar algo para a vida daquela pessoa que vai transformá-la, é importante a gente trazer isso para a experiência também. Senão a gente vai ser apenas um sino que retine e não faz efeito nenhum. Né? No fim, as pessoas podem bater palma, achar a coisa mais bonita, mas vão sair e continuar a vida delas sem levar para si a semente do evangelho. E isso só é possível ser vivido se o ator também se prepara espiritualmente, né? Rezando, se o ator se prepara, mergulhando no significado daquilo e, sobretudo, se ele traz identidade daquilo para a sua vida. Às vezes a gente vai interpretar uma situação desafiante. A Janaína falou aqui mais cedo, ainda quando ela nem era consagrada a Deus e tudo, um personagem que ela fez que tinha toda essa realidade dessa mulher sofrida e tal, aquela situação toda. Existem pessoas de fato que vivem isso. Então, quando eu estou preparando aquele personagem, eu posso trazer para a minha oração a intercessão pelas pessoas que vivem aquela dor de fato, sabe? E trazer aquilo para o seu universo de intercessão que vai dar autoridade espiritual para a sua colocação. Posso até citar um exemplo bem rapidinho. Sim. A gente já falou aqui da Via Sacra, né? E esse ano, na estação de Jesus é despido de suas vestes, a direção discerniu que Jesus ia continuar vestido. Ia tirar só uma peça da roupa que tinha e tal, ia continuar. E quando eu estava rezando na minha casa, né, lá na capela, na adoração e tudo, e rezando com texto, rezando com tudo aquilo... Que levam também para oração, isso. Que leva para oração. Deus, ele começou a me falar sobre... Porque o meu texto dizia assim: o amor teve as suas vestes despojadas e o seu corpo foi exposto. O texto dizia isso. E eu comecei a rezar porque isso me saltava aos olhos e inquietava o coração. E eu comecei a rezar com aquilo e Deus me trazia a realidade de tantos jovens que hoje expõem os corpos indevidamente na internet. De tantas pessoas que vão se ferindo pela falta de castidade, de tantas pessoas. E o amor, Cristo, assumiu isso na cruz. Assumiu essa dor quando ele foi despido. E quando eu ia rezando com aquilo, Deus me pediu algo concreto na cena. Sim. Deus me dizia: o ator que vai fazer o Cristo não vai se despir, mas eu quero que você faça. Nossa. E aí eu parei, aí eu continuei rezando, aí eu mandei uma mensagem para os diretores e disse: olha, eu estava rezando e Deus me disse isso aqui, vocês confirmam? Eu posso fazer? O propósito é esse. Era coisa simples, tipo, na estação eu tirei a camisa, e fiquei sem camisa e fiz o texto. E foi muito impactante. Porque ninguém do elenco sabia, só sabia o diretor, eu que estava fazendo, a Janaína, que precisava saber, porque a cena seguinte ela ia me vestir novamente. E mais ninguém sabia. E eu fico impressionado até hoje com uma coisa tão simples de você rezar e obedecer uma direção de Deus para aquilo, porque era um propósito de evangelização, gerou impacto na vida de todo mundo que estava ali, porque eu recebi depois disso, muitas pessoas me abordaram para dar testemunhos do que elas tinham sido tocadas naquele exato momento. E como estava sendo transmitido, nas redes sociais eu recebi muitos testemunhos de jovens que viram e que me encontraram nas redes sociais e me escreveram dizendo: naquele momento Deus me tocou e eu nem sei dizer o quê. Nossa. Então, nós vivemos, eu gosto sempre de falar, faz parte meio que do
do meu interior aqui, da minha relação com Deus, eu gosto sempre de falar que nós que vivemos para a evangelização e estamos a serviço do reino de Deus, nós estamos a serviço de algo que não cabe na lógica humana. Sim. Então nós não podemos calcular nada na lógica humana. A gente pode olhar para essa estrutura técnica que tem aqui, para o Pedrinho, a Daia, né, que estão aqui, para todo mundo que está aqui trabalhando, e dizer assim, humanamente é isso aqui. Mas isso aqui pertence a uma lógica superior. A gente não sabe, a gente não sabe aonde isso vai chegar. E quando a gente fala disso no teatro, a gente se prepara também consciente disso. Cada cena, cada passo, cada movimento, cada intenção, cada choro ou cada sorriso, aquilo ali vem imbuído de um propósito de Deus. Legal. Que pode transformar a vida de alguém. E o personagem acaba não sendo uma posse, mas um abandono. Ele Exato. era Eu dor. não tô possuindo, Aliás, eu tô me abandonando nas mãos de Deus. nesse momento, porque eu era a dor e eu ele era o amor. Aham. Eu achei muito interessante nesse momento, quando ele fez, que foi uma experiência que eu tive naquele momento, eu nem partilhei contigo, eu acho. Quando ele se despia e eu pegava o casaco dele e colocava sobre ele e o cobria, a experiência que eu tive foi, geralmente o amor nos consola da dor, mas há momentos em que a nossa dor, em que a dor consola o amor, entendeu? Nossa, olha aí, gente. Foi profundo, assim, gente. muito profundo, porque realmente, assim, tem dores que nos consolam. Por incrível que pareça, é um paradoxo. E nos ensinam. Nos ensinam, purificam. Exatamente. Né? E de fato vão amadurecendo o nosso amor. Né? Exatamente. Que frutos você colhe na sua vida? Da evangelização por meio do teatro, daquilo que você vai vivendo hoje? Mulher, eu não consigo calcular. Eu acho que eu não imaginei onde Deus fosse me levar hoje na comunidade, na minha vida pessoal consagrada a Deus, através do teatro. Dentro da comunidade, o teatro cristão. Porque era uma coisa que ficou no meu passado, lá na minha adolescência, onde eu queria ser famosa, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria ir para as redes, assim, né, famosas da época e tal. Então, era um sonho passado. Então, hoje, ver tudo que Deus fez através da minha vida pessoal, né? Até mesmo de um processo de conversão através do teatro, eu colho muitos frutos. Muitos, muitos. Eu posso dizer que eu sou uma janaína consagrada, né? Shalom. Antes de estar nas artes Shalom, né? E outra pessoa, outra janaína, depois de estar nas artes Shalom. Entendeu? É assim, impressionante. Que legal, foi muito bom ouvir vocês. Mas eu quero dizer que acabou o Leve a Sério. Leve a Sério chegou ao fim, mas a gente quer lançar um desafio agora de interpretação para vocês dois. Uma cena improvisada a partir... Vocês topam, não é? Eu nem perguntei, mas já tá lançando o desafio. Ele já tá aqui todo assim rendido, eu tô pensando. Vai ser uma cena que eles vão fazer a partir de uma obra teatral escrita por nada mais, nada menos que São João Paulo II. Ele que foi ator, diretor, escreveu peças, que na época também da perseguição nazista era uma maneira até de manter viva a cultura da Polônia, né? Quando jovem, aos 14 anos, ele teve aquela experiência com teatro, ainda no colégio. Ele foi crescendo, lendo muitos livros, e ele encontrou no teatro a forma com a qual ele podia se comunicar com as pessoas, que ele amava fazer isso, e que podia também viver a arte, que era outra paixão da vida desse grande santo. A gente agora vai fazer aquela mágica da TV, e daqui a pouquinho vocês vão ver eles fazendo essa cena a partir da obra de São João Paulo II. O André me escolheu. Sim, ele me escolheu. Era tarde, 6 horas da tarde, nem me lembro, na verdade, qual era o horário. E quem é que se lembra de hora nessas horas? Até mesmo porque nós estávamos caminhando do lado direito da praça e a cabeça do André tampava o relógio da prefeitura. Então não dava para ver qual era o horário. E ele fez o pedido. Ele olhou para mim como se fosse ler a resposta nos meus olhos.
e me disse: quer ser minha companheira para toda a vida? Sim, sua companheira. Não sua mulher, sua companheira. Não são palavras ditas, não foram palavras ditas por acaso. Mas ele deve ter refletido. Teresa, com certeza, estava dentro do meu campo de atenção. Alguma coisa naquela mulher se afinava comigo. E nesse momento, eu comecei a refletir mais acerca do meu outro eu. Embora neste tempo eu também me deixei levar pelos sentidos e acabei me envolvendo com outras mulheres. Porém, refletindo mais sobre o meu outro eu decidi me voltar para a mulher que tivesse conexão com o meu eu. Porque eu queria construir com ela, entre nós, uma ponte. Teresa, você aceita ser minha companheira para toda a vida? A gente agradece a Janaína e o João Carlos que estiveram conosco no nosso Leve a Sério. São ótimos atores, como a gente percebeu aqui, que vão permanecer também com a gente para a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente quer convidar você a viver essa experiência profunda com o amor de Deus na noite de hoje e te motivar também a convidar outras pessoas para estarem nesse momento, a compartilhar o link dessa transmissão, porque Deus deseja, Deus, o belo, deseja alcançar os nossos corações. Lembrando que você pode enviar suas intenções de oração para nós no nosso Instagram, @FazendoBarulho, e também nós já acolhemos as intenções que nos são confiadas aí no chat do YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta com a adoração. Barulho, vamos fazer barulho.
Na noite de hoje, o Senhor deseja nos atrair a Ele. Nós vamos viver agora o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós hoje falamos sobre o teatro, falamos sobre a arte, o poder que a arte tem de nos atrair, mas Deus também, como a própria beleza, o autor de toda beleza, tem o poder de atrair os nossos corações nessa noite para Ele. Nós acolhemos as intenções que nos são confiadas no nosso Instagram, @FazendoBarulho, as que nós recebemos agora também através do chat do YouTube. Nós nos unimos a você em oração, em intercessão na noite de hoje. Por isso nos coloquemos numa postura de abertura total à ação da graça de Deus, aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando, vamos acolher Jesus no estúdio do Fazendo Barulho. Arde o nosso coração ao te ver chegar, Deus de amor. Te acolhemos, fica conosco, Senhor. Arde o nosso coração ao te ver chegar, Deus de amor. Te acolhemos, fica conosco, Senhor. O teu coração quer nos dar a paz. Nosso coração só quer uma coisa: adorar, só adorar, te adorar, só adorar. Cantemos adorar, adorar, só adorar, te adorar, só adorar. Senhor, que alegria nós estarmos aqui na noite de hoje para te adorar. Eis-nos aqui, Senhor, para estar na tua presença, te adorar em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa alma. Que momento de graça, Senhor, em que nós nos unimos aos santos, aos anjos, à Virgem Maria, e em louvor nós podemos te adorar. Obrigada, Senhor, porque Tu és poderoso, Tu és belo, e nós não temos dimensão da graça que é estarmos reunidos nesse momento na Tua presença. Independente de onde nós nos encontramos na noite de hoje, Tu vens nos alcançar. Por isso eu convido todos vocês que acompanham este momento de adoração, todos nós, a erguermos juntos um grande louvor a Deus, uma grande ação de graças pela presença do Senhor no meio de nós. Você pode ir dizendo palavras de amor ao Senhor, palavras de louvor ao Senhor. Vá dizendo ao Senhor que você o adora por quem Ele é, porque o Senhor nesta noite com misericórdia olha para cada um de nós. Se você não ora em línguas, vá dizendo com suas palavras ao Senhor que Ele é o sentido de todas as coisas, que Ele é o sentido da tua vida. Vá declarando o seu amor, vá colocando o seu coração diante da presença de Deus. Bendito sejas Tu, Senhor. Tu és bom, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Nós que passamos por tantos desafios. O dia de hoje, Senhor, pode ter sido um dia desafiante para tantas pessoas. E agora nós podemos Te louvar. Te louvar porque a Tua mão nos guarda, a Tua mão nos sustenta. Te louvar porque a Tua providência divina nos governa. Te louvar, Senhor, porque em Ti nós encontramos a paz, nós encontramos o sentido, mesmo em meio às adversidades.
Nós não estamos perdidos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a Ti nesta noite. Obrigada por alcançar tantos corações que estavam se sentindo solitários. Obrigada por alcançar tantos corações que estavam se sentindo abandonados, rejeitados, feridos. Obrigada, Senhor, porque é real o Teu amor. É real a Tua presença no meio de nós. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa gratidão. Porque também neste louvor, nesta ação de graças, curas, milagres, Tu já realizas no meio de nós. Bendito seja, Senhor, o Teu nome para sempre. Eterno é o Teu amor. Eterna é a Sua misericórdia. Oremos, nos deixando arrastar pela presença do Senhor, nos deixando seduzir pelo Senhor. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir, porque Tua força é maior do que eu. O Senhor, Ele me dá a imagem, Ele me mostra uma senhora que está sentada no sofá diante da TV, contemplando o Senhor. Você está com as suas mãos estendidas e você está rezando pelo seu filho. Eu sei que tem muitas pessoas agora, muitas senhoras que estão vendo e também rogando pelos teus filhos, mas a senhora sabe que Jesus está falando para ti. A senhora está embrulhada em uma coberta. E o Senhor, Ele vem te dizer hoje que Ele acolhe a sua oração. Ele escuta a sua oração. E hoje, Ele derrama a graça necessária para que o seu filho vença a batalha que ele vive neste tempo. Para que o seu filho vença a batalha que ele vive neste tempo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, porque Obrigada, Senhor, Tu olha pelos por ouvir teus as filhos. nossas orações. Obrigada, Jesus. Por ouvir o nosso clamor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcança. O Senhor também nos dá uma onde palavra. nós estamos. No livro de Isaías 49, a partir do versículo 14, que fala da renovação de Jerusalém. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? Mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sob os olhos tuas muralhas. Mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Isso o Senhor te diz nessa noite. Eu não me esqueço de ti. Obrigada, Jesus. Eu não me esqueço da tua oração. Obrigada, Jesus, Eu não me esqueço das tuas lágrimas. Eu não me esqueço de ti. Em nenhum momento eu me esqueço de ti. E agora o Senhor vai nos dando essa experiência profunda de nos sentirmos amados, olhados por Ele. Porque somos cuidados. Continuemos a orar no Espírito,
acolhendo essas graças do amor de Deus sobre nós. Deus que ouve a nossa oração. Por isso, vá apresentando ao Senhor o seu coração como ele está agora, com aquilo que você traz hoje, com a tua verdade. Não tenha medo. Traz a tua verdade para a luz. Traz a tua verdade para a luz. Por inteiro. O Senhor vai tocando também pessoas que estão com depressão. O Senhor vai me dando a ciência de que agora muitas pessoas vão trazendo esta intenção para diante dele. E o Senhor ministra sobre essas pessoas a graça da alegria. Derrama sobre estas pessoas o Espírito Santo. Derrama sobre estas pessoas a paz. Se você é uma dessas pessoas agora, tome posse. Se você está intercedendo por uma pessoa que tem depressão na sua casa, um familiar, um amigo seu, continue nesta adoração, intercedendo, mas também numa postura de louvor a Deus, porque essa graça está sendo alcançada agora. Deus derrama agora esta graça sobre muitos corações que não tinham mais ânimo, que não viam mais beleza na vida. Deus agora te dá a graça de um recomeço, de um novo tempo. E sabendo que nós somos olhados por Deus, sabendo que Deus ele escuta a nossa oração, sabendo que somos profundamente amados, vamos rezar com esta canção de abandono, de confiança nas mãos do Senhor, que agora opera maravilhas no meio de nós. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabe quem sou. Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar,
porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração, entregar-me a ti inteiramente, me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração veio a ti render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Vamos cantar mais uma vez esta canção, acolhendo a graça do Senhor nas nossas vidas. Se você sabe esta música, vá rezando com a letra, vá cantando, vá se entregando ao Senhor neste momento de graça. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabe quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti. Erga os seus braços ao Senhor e cante a Ele. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a ti render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Ei, Senhor, a nossa vida diante de ti, diante do teu altar, como prova de amor. Obrigada, Senhor, porque agora tu toca áreas feridas que nós trazemos, feridas de pecado, feridas que foram trazendo escuridão para nossas vidas, feridas que nos escravizam, dores, traumas. Obrigada, Senhor, porque com a tua beleza, com a tua presença, com a tua luz, nós nesta noite estamos sendo libertos. Obrigada, Senhor, por nos libertar de todo o mal. E você que nos acompanha agora pode ir apresentando ao Senhor o seu coração, do que você tem necessidade de se sentir liberto. O que você precisa entregar a Deus na noite de hoje para que você seja verdadeiramente livre. É um vício, é um pecado, é uma dor que te aprisiona. O Senhor deseja trazer beleza para a sua vida. E nós que estamos aqui, vamos interceder por você neste momento. Nós vamos interceder pelas curas, pelos milagres que o Senhor, nesta noite, deseja ainda mais realizar. Você não está sozinho, nós estamos aqui por você e com você, para elevar ao Senhor também as tuas orações, para junto com você
elevar ao Senhor os nossos corações e as nossas orações. Nós te apresentamos, Senhor, todas as pessoas que estão conosco de todo o Brasil, que agora entregam seus corações a Ti. Nós te apresentamos famílias, nós te apresentamos jovens, nós te apresentamos crianças, nós te apresentamos idosos. Nós te apresentamos, Senhor, estas pessoas que agora diante de Ti pedem cura, intercedem também por outros. Derrama, Senhor, o bálsamo da Tua paz. O Senhor realiza curas físicas no meio de nós. Se você sente neste momento dores em seu corpo, coloque a mão sobre esta parte do seu corpo, porque o Senhor agora realiza curas físicas no meio de nós. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Você que sente fortes dores de cabeça, enxaqueca, coloque a mão sobre a área do seu corpo que sente essa necessidade da cura e do toque de Deus. O Senhor, Ele cura um jovem que está diante dele na TV, ajoelhado. Você queria sair para a rua, você queria sair para uma festa, mas você ficou. Você ficou, ligou a TV e no passar dos canais você viu que estava tendo a adoração. Você tem grandes dificuldades na sua sexualidade, vícios de masturbação, de pornografia. E você está nesse momento pedindo ao Senhor que Ele te cure, que Ele te liberte desse vício. E o Senhor, Ele te dá agora a fortaleza necessária para vencer o vício. Ele te dá a fortaleza e te dá a Virgem Maria como esse auxílio. Te dá a Virgem Maria, te dá a intimidade com a Virgem Maria por meio do Santo Terço, para que com ela você possa vencer esta luta, que você possa vencer esses vícios. Reze o terço todos os dias e peça por meio do coração imaculado da Virgem Maria, para que você vença, porque Deus está hoje te dando a graça da fortaleza. Quando você estiver fraquejando, quando você estiver sendo muito tentado, reze o terço, reze o terço. Bendito sejas tu, Senhor, por tantas graças derramadas no meio de nós nessa noite. Bendito sejas tu, Senhor, pelas curas que o Senhor realizou, que realiza nessa noite. Muito obrigada, meu Deus, pela tua presença, pelo teu braço forte e santo, que alcançam a vitória nas nossas vidas. Não importa o pecado, a dor,
Não importa a proporção disso, o que importa é que teu braço forte e santo nesta noite alcançaram a vitória nas nossas vidas. Teu braço alcançou a vitória nas nossas vidas. Naquilo que nem nós mesmos achávamos que poderíamos viver, aguentar, suportar, enfrentar. Vamos agora, meus irmãos, nos preparar para acolher a bênção do Senhor. Se for possível para você, fique neste momento de joelhos e vamos juntos cantar tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo sabor. Oremos. Senhor, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos da vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você recebe agora a bênção silenciosa do Santíssimo Sacramento, com ele toda a efusão do Espírito Santo de Deus.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Juntos como igreja. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-nos santos pastores, dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo Dom José, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, esse arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê neste momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus será recolhido ao sacrário, continua vivo nos nossos corações por toda a eternidade. Me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. A Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração
venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Mãezinha, nós te amamos. Nós queremos consagrar a ti todas as graças concedidas a nós nesta adoração. Confiamos a ti todas as intenções recebidas no programa de hoje. Confiamos a ti as nossas vidas, a nossa perseverança na caminhada com o Senhor. A partir da vida nova que o Senhor deu a cada um de nós nessa noite. Nós nos confiamos a ti como filhos, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus por esse momento de graça que na noite de hoje nós podemos viver juntos aqui no Fazendo Barulho. É sempre uma alegria estar com você aí de casa, diante do Senhor. Sempre uma alegria estarmos juntos na presença daquele que transformou as nossas vidas. Vamos tomar posse da graça de hoje, desse novo tempo que o Senhor instaurou na vida de cada um de nós. Coloca aí seu testemunho no chat do YouTube, compartilha como é que foi para você receber, viver esse momento. Faz também o seguinte, vai lá no nosso Instagram, @FazendoBarulho, diz pra gente, manda um direct pra gente daquilo que você foi sentindo no programa de hoje, o que é que você achou do programa de hoje e também sugestões de outros temas que a gente pode trazer aqui. Fica a gratidão a você, gratidão também aos nossos convidados de hoje. A gente quer agradecer a esses dois artistas que estiveram com a gente. Muito obrigada, João Carlos. Alegria. Muito obrigada, Janaína, também, por sua presença aqui, tá certo? Tá ligado agora? Ligado agora. Pronto, muito obrigada. Venham mais vezes, né? A casa é de vocês, para ser repórter mais vezes, para também ser convidada mais vezes. Enfim, estaremos sempre de portas abertas. Queria que vocês deixassem uma mensagem para os artistas também, que estão aí ralando o som da camisa, vocês que conhecem um pouco mais como é, está nos palcos, está ali atrás. Que palavra vocês dariam para esses irmãos que estão aí tentando evangelizar através da arte? Eu diria uma coisa, olha, nenhuma oferta colocada nas mãos de Nosso Senhor é infecunda. Então, corre atrás, se dedica, faz a tua parte e entrega tudo nas mãos de Nosso Senhor, que Ele faz tudo, viu? Existe uma pessoa que vai ser alcançada somente se você colocar o seu dom a serviço. Eu digo que acredite também na arte. Acredite que a arte tem essa potência e esse poder de chegar e alcançar o coração do homem. Então não desista e acredite na arte. É isso aí. Acreditando na arte, a gente se despede de vocês. Próximo sábado nós estamos aqui com mais Fazendo Barulho a partir das 23 horas na sua querida Rede Vida de televisão. Até mais, meu povo. Shalom. Shalom. Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho.